screaming the holy light. Estamos de volta agora no nosso segundo bloco aqui do programa Ela por Elas. Hoje, super especial, a gente está falando sobre o diabetes, uma doença tão prevalente e tão encontrada no nosso meio, não é, Patrícia? E Sim. Convidei a doutora Patrícia Peixoto, que é endocrinologista, para falar com a gente sobre esse assunto. No primeiro bloco a gente já falou bastante sobre a doença, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a perspectiva de tratamento, né? Onde que a gente vai atuar, né, Patrícia? Porque é super importante. Uma vez diagnosticada, a gente já falou, agora a gente tem que tratar. Isso. Quando o paciente ele recebe esse diagnóstico, é muito importante a gente falar para ele que o tratamento ele depende muito da participação do paciente e de que além da medicação, ele vai precisar ter mudanças em relação a hábitos alimentares, ele vai precisar fazer exercício físico regularmente. Em termos de medicação, hoje, como falei anteriormente, já se sabe que o diabetes ele não passa só por uma questão genética, uma questão alimentar. Existem em torno aí de 8 pontos em que é possível, através de medicamentos, a gente está agindo e, de preferência, indo em mais de um desses pontos para poder fazer o tratamento do paciente diabético. Hoje a gente tem um arsenal de medicamentos muito maior, então isso nos permite com muito mais facilidade fazer o tratamento do paciente. Como se fossem 8 pilares, assim, né? Isso. De base da doença que a gente tem que... Isso aí, que são agir. diferentes pontos em que há mudanças metabólicas e que, somadas, elas acabam fazendo com que o paciente desenvolva a doença, né, quando estão É alterados. imprescindível, então, mudança de atividade, mudança de estilo de vida, praticar atividade física. Isso pode reduzir muito a chance de usar mesmo uma medicação? Olha, ou muitas vezes não, a medicação vai ser usada... Vai depender muito de cada caso, né? E do tempo de doença do paciente. Até por isso é importante que esse paciente seja logo diagnosticado e tratado. Mas, em geral, no paciente com diabetes, há necessidade da medicação, sim. Só que quando a gente junto tem o que é o ideal, a questão alimentar e o exercício físico, a gente consegue otimizar esse tratamento. Né? Entendi. Uma coisa que eu também queria falar muito aqui, que eu não sou obstetra, né? A gente lida com gestante, com muitos gestantes, e como a gente se preocupa com a doença. E falar também para as pacientes, muitas aqui que com certeza nos assistem, sobre o quão importante é esse controle glicêmico durante a gestação. Não é, Patrícia? É muito importante. E como que esse controle, esse ganho de peso, tudo deve ser feito para que depois a pessoa não vire um diabético. Isso aí é muito importante porque esse ano, porque todo ano nós temos a campanha, né, em novembro, e esse ano o foco foi todo em relação à saúde da mulher com diabetes. E um dos destaques é justamente esse, de alertar que toda mulher ao engravidar, ela precisa ter a glicemia dela avaliada logo no início da gestação, ela precisa mais à frente, a partir das 24 semanas, fazer uma avaliação com teste de tolerância oral à glicose. Essa paciente, principalmente quando é uma mulher que tenha fatores de risco para desenvolver diabetes gestacional, mas cada vez mais está sendo preconizado que o diabetes gestacional seja pesquisado em todas as gestantes. É importante também que a mulher que, ao engravidar, o ideal é que ela esteja no peso adequado, porque quando ela já engravida com peso acima do ideal, ela tem um risco maior de desenvolver diabetes gestacional. Além disso, também, ela tem que estar sendo orientada em relação à alimentação que ela vai adotar durante a gestação. O ganho de peso também que pode acontecer durante a gestação, porque se ela engravida com peso dentro do adequado, mas ganha peso em excesso, também aumenta o risco dela ter vários outros problemas, né, durante a gestação, além do diabetes, hipertensão arterial, por exemplo. Exatamente. Então, assim, é muito importante realmente que as mulheres estejam atentas a isso antes mesmo de engravidar. É o que eu sempre falo, a gente sempre faz aquela consulta pré e é super importante estar dentro do peso, já ter instituído uma atividade física para sua vida, para o seu estilo de vida. Isso. E super importante aquelas que, enfim, tiveram o diagnóstico para que após o parto continue com a monitorização. Isso também é muito importante, porque o diabetes gestacional, ele tem como característica, quando a mulher ela tem um neném, a glicose ela volta ao normal, a glicemia volta ao normal. Então, acaba acontecendo da mulher achar, curou, melhorei, tô bem,
acabou. Mas não é bem assim. É sabido que essas mulheres que tenham diabetes durante a gestação, elas vão ter um risco maior de ter diabetes tipo 2 mais à frente. Então é muito importante que elas sejam alertadas para isso, que elas adotem todas essas medidas que a gente já falou, né, em relação a manter o peso, em relação a se alimentar adequadamente, porque com isso elas podem estar prevenindo mais à frente o diabetes tipo 2. O diabetes em si mesmo, que vai levar para o resto da vida. É, isso aí. Em relação ao futuro, o que a gente tem de futuro para o diabetes? Então, primeiro essa questão mesmo dos medicamentos, que hoje a gente tem várias outras opções, temos outras opções, inclusive de medicamentos em estudo, então isso é realmente algo que nos deixa, assim, animados, né? Exatamente, de saber que a gente tem opções para tratar o paciente. Saber que eles não param de estudar. Isso aí. E além disso, a gente tem também, que poderia falar como uma novidade, já há algum tempo, é um aparelho, porque uma das coisas que é muito desconfortável para quem tem diabetes é a questão de fazer glicemia capilar, de ter que furar o dedinho para ver em quanto que está a glicose. Então a gente tem mais recentemente um aparelho no mercado em que é possível fazer a medida da glicemia sem que o paciente tenha que furar o dedo, né, fazendo uma leitura através de um sensor que é colocado no braço, né? Então, e na verdade a gente tem também outros meios de fazer uma monitorização mais precisa, mais exata, e o que realmente é necessário é que o paciente entenda que se trata de uma doença crônica, que ele realmente abrace a causa de estar se tratando, se cuidando, para poder ser feito um tratamento eficaz. Isso aí. Exatamente. A partir do momento em que o paciente tem o diagnóstico, ele tem que justamente se abraçar a causa e tratar aquilo ali com todo carinho, porque é a vida dele. Aquilo ali vai dizer, né, o futuro dele, isso aí. Porque é uma doença que realmente, se não for tratada, se for negligenciada, a gente sabe de tudo que pode acontecer. Todas as complicações. De todas as complicações. Patrícia, muito obrigada. Eu que agradeço. Adoramos falar sobre esse assunto. Muito bom, muito lúcido, muito importante a gente alertar todo mundo que está nos assistindo. Um simples exame pode ser feito o diagnóstico. Muitas vezes a gente deixa passar e fica anos e anos e a gente não procura o médico. E quando procura, né, já pode ser tarde demais. Nunca é tarde, né? Então, quem ainda não está se tratando, procurar, quem tem fator de risco, procurar se informar para fazer os exames, e quem tem, né, muitas vezes, que abraça a sua causa. Isso aí, que quem se cuide, né? Se ame, se cuide. Sei que eu tenho, mas tem muito tempo que eu não vou no médico. Então, vamos procurar agora, alertar e procurar. Né? Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer. Quero agradecer a todo mundo que está aí nos assistindo. Muito obrigada. Desejo uma ótima semana e até a semana que vem, se Deus quiser.